Leitura do dia 126/365. Segundo Crônicas 16-18. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 6 de maio de 2023 do Plano Anual. Segundo Crônicas 16. A despeito dos grandes feitos do Senhor, Judá e Israel nunca aprenderam a confiar inteiramente nele. Embora Deus tivesse dado vários livramentos, mesmo quando os exércitos das duas nações estavam em menor número, repetidamente Judá e Israel procuraram obter a ajuda de povos pagãos, não de Deus. O fato de Asa ter pedido auxílio a Sina representava uma evidência do declínio espiritual da nação. O rei havia vencido os etíopes no campo de batalha somente com a ajuda do Senhor. Porém, depois, sua confiança em Deus falhou, e ele procurou uma solução humana para seu problema. Quando confrontado pelo profeta Hanani, Asa mandou prendê-lo, revelando a verdadeira condição de seu coração. Não é errado utilizar recursos humanos para resolver os problemas, mas será um pecado confiar mais neles do que em Deus, a ponto de pensar que são melhores do que os métodos divinos, ou então excluir completamente a Deus do processo de solução dos problemas. A crítica feita a Asa por ele ter recorrido aos médicos não representa uma condenação da medicina. O problema de Asa foi ter ignorado completamente a ajuda de Deus. A medicina da época utilizava remédios fabricados de acordo com as crenças populares. Com isso, aprendemos que convém evitar quaisquer medicamentos e terapias fundamentadas em práticas ocultistas em superstições. A experiência de Asa deve encorajar-nos a orar pelos enfermos e a buscar o auxílio médico, de forma responsável. Segundo Crônicas 17. O povo de Judá não tinha muitos conhecimentos teológicos. Nunca havia dedicado seu tempo para ouvir e discutir os mandamentos de Deus. Josafá percebeu que o conhecimento seria o primeiro passo para fazer leis de Deus, a fim de entender como estas poderiam transformar a vida das pessoas com que o povo vivesse da maneira correta. Assim, deu início a um programa nacional de educação religiosa. Conseguiu reverter a decadência espiritual que se instalara no final do reinado de Asa. Primeiro, Josafá tratou de levar as pessoas a pensarem em Deus, em seguida, instalou nelas o sentimento de comprometimento e missão. Devido a estas medidas, a nação começou a seguir a Deus. Segundo Crônicas 18. Embora Josafá estivesse profundamente comprometido com Deus, providenciou que seu filho se casasse com Atália, filha do cruel Acabe, rei de Israel, com quem fez uma aliança militar. O poder e a popularidade de Josafá tornaram-no muito atraente para o oportunista e astucioso Acabe. Mas essa aliança acarretou 3 consequências devastadoras. 1. Josafá sofreu a ira de Deus quando seu neto morreu. Atália apossou-se do trono e quase eliminou todos os descendentes de Davi e 3. Atália introduziu as práticas malignas de Israel em Judá, o que levou a nação à ruína. Quando os crentes que ocupam posições de liderança se aliam a pessoas não crentes, pode haver um comprometimento de valores e um entorpecimento da consciência espiritual. Muitas vezes, a palavra de Deus nos alerta contra a associação com descrentes. Os maus reis não gostavam de que os profetas de Deus anunciassem catástrofes iminentes. Por isso, muitos cercavam-se de profetas que lhes diziam apenas o que desejavam ouvir, e que exaltavam a grandeza do rei e prediziam grandes vitórias a despeito da gravidade da situação. A batalha contra a Síria. Josafá fez uma aliança com o ímpio Acabe, rei de Israel.
Juntos, decidiram atacar Ramot-Gileade e expulsar os sírios que haviam ocupado a cidade. Porém, Josafá quis primeiro buscar o conselho de um profeta. Os que assistiam diante de Acabe predisseram a vitória, porém Micaias profetizou a derrota. Os dois reis foram derrotados, e Acabe foi morto. O cruel Acabe pediu a Josafá que se unisse a ele para batalhar, porém antes de assumir este compromisso, Josafá sabiamente procurou o conselho de Deus. Entretanto, quando Deus lhe respondeu por intermédio do profeta Micaias, Josafá ignorou a revelação. Não é proveitoso buscar o conselho de Deus para, depois, ignorá-lo. O verdadeiro amor ao Senhor é demonstrado não por pedirmos sua orientação, mas por colocarmos em prática a orientação recebida. Quando alguém deseja agradar ou impressionar outra pessoa, pode sentir-se tentado a mentir para causar uma boa impressão. Os 400 profetas de Acabe fizeram exatamente isso, diziam apenas o que sabiam que o rei desejava ouvir. Então, eram recompensados por tê-lo feito feliz. Micaias, entretanto, falou a verdade e foi preso. A obediência a Deus nem sempre nos protege de perseguição, pode até provocá-la. Mas é melhor causar o descontentamento de um semelhante do que a ira de Deus. Se você for ridicularizado por ser honesto, lembre-se que isso pode ser um sinal de que está realmente fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Deus usou a influência sedutora dos falsos profetas para castigar Acabe. Estes profetas diziam a Acabe somente o que ele gostava de ouvir. Deus permitiu toda esta situação para destituir Acabe do trono, pois os profetas mantidos pelo rei, fizeram-no cair na armadilha de seu pecado e Acabe, que não ouvia a Deus, seria morto em uma batalha. O espírito da mentira era constante na vida desses profetas, eles diziam ao rei somente o que este desejava ouvir e não o que realmente precisava saber. Os líderes enfrentam grandes problemas caso se cerquem de conselheiros cujo único intuito é lhes serem agradáveis. Os problemas de Josafá começaram quando ele uniu suas tropas às do perverso Acabe. Quase imediatamente, viu-se como alvo de soldados sírios que, por engano, confundiram-no com Acabe. Josafá poderia ter aceitado esse destino, porque o merecia, mas clamou a Deus, que o salvou milagrosamente. Quando alguém peca e as consequências inevitáveis do erro alcançam-no, a pessoa pode ser tentada a desistir. Talvez pense, eu escolhi pecar, é minha culpa, devo aceitar as consequências. Embora sejam merecidos os resultados de nossos atos, não existe razão para não implorarmos o auxílio urgente de Deus. Se Josafá tivesse desistido, poderia ter morrido. Não importa quanto alguém tenha pecado, ao reconhecer o erro e arrepender-se, poderá clamar a Deus e obter ajuda. Micaias havia profetizado a morte de Acabe, então este se disfarçou para enganar o inimigo. Aparentemente, o disfarce deu certo, mas isso não mudou a profecia. A flecha de um soldado sírio entrou por uma fenda na armadura de Acabe, e ele morreu. Deus cumpre a sua vontade a despeito do profeta Micaias, como milhares de crentes antes e depois dele, foi perseguido por sua fé. Este quadro mostra que a perseguição pode proceder de várias fontes e ser aplicada de variadas maneiras. Algumas vezes, Deus nos protege delas, outras, não? Se permanecermos fiéis a Deus, podemos esperar a perseguição, mas Ele tem uma recompensa especial para aqueles que a suportam que as pessoas possam, em vão, usar para impedi-la. Deus pode usar tudo, até mesmo um erro para realizar a sua vontade. Isso representa uma boa notícia para todos aqueles que seguem ao Senhor,
porque podemos confiar que Ele realizará seus planos e manterá suas promessas, por mais desesperadoras que possam ser as circunstâncias que nos cerquem.